Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de Direito Penal 3. Na noite de hoje, nós iremos tratar das hipóteses previstas nos incisos 4º e 5º do parágrafo 2º do artigo 121, que eram, inclusive, as duas últimas hipóteses do crime de homicídio qualificado. Eu digo eram porque, com o advento da Lei 13.104 e da Lei 13.145, surgiram outras duas novas hipóteses de homicídio qualificado, quais sejam a do crime de feminicídio e a do crime de homicídio funcional, né? Mas essas últimas duas hipóteses que nós vamos tratar eram aquelas que originalmente encontravam-se contidas, baixar aqui que isso aqui a gente já viu, contidas no parágrafo 2º do artigo 121 do Código. Eram 5 hipóteses legais de homicídio qualificado, né? Aquela primeira que nós vimos já, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, a do inciso 2º, a do motivo fútil, a do inciso 3º, quando o crime é praticado mediante o emprego de veneno, fogo, explosivo, outro meio insidioso ou cruel, e as duas últimas hipóteses, que são as que nós vamos estudar na noite de hoje. A primeira delas, objeto da disposição normativa contida no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código, traz como circunstância qualificadora para o crime de homicídio o delito cometido mediante traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Mais uma vez, nós temos aqui o legislador estabelecendo uma sequência, estabelecendo um rol não exaustivo, exemplifica determinadas situações, permitindo uma interpretação analógica, ou seja, exemplificando alguns recursos que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima, abrindo para o derradeiro a possibilidade de inclusão por parte do intérprete de outros modos de execução semelhantes. Aqui nós temos, nessa situação prevista em abstrato pelo inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121, uma qualificadora que diz respeito ao meio de execução do delito. Aqui nós temos uma qualificação da conduta pelo fato de que o desvalor e a lesividade, a ofensividade da conduta do agente que atenta contra a vida de outrem, que naturalmente já é muito grande. Nós temos aqui o crime de homicídio como crime de alta reprobabilidade social, de altíssima lesividade social, mas que adquire uma feição ainda mais reprovável pelo fato do agente aproveitar-se de recursos que tornam ou impossível ou que pelo menos dificultam a reação da vítima, impossibilitando, inviabilizando a defesa da vítima em face à conduta praticada pelo homicida. E aí o legislador primeiramente traz a hipótese, a situação do homicídio praticado à traição. O que é a traição? A traição é justamente o ataque repentino, sorrateiro, desleal. É o indivíduo atirar pelas costas, é o indivíduo atirar em alguém durante o sono, é o indivíduo esfaquear uma vítima desacordada, certo? Praticando o delito de maneira a inviabilizar inteiramente a reação do ofendido, né? E a emboscada? Qual a diferença de traição e emboscada? A emboscada pressupõe o ocultamento físico do agente. O agente que se esconde atrás de um arbusto e espera a passagem de um desavisado
desafeto seu e pratica o intento homicida, aproveitando-se da vantagem que essa ocultação do agente lhe proporciona, atacando a vítima de forma a inviabilizar inteiramente qualquer possibilidade de resistência, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima. É claro, pois não, meu nobre? Questão da armadilha, se enquadra aí nos casos. Questão de quê? Armadilha, você prepara uma armadilha para a pessoa passar. Por exemplo, teve aquele cara que teve um acidente, frequentemente foi assaltado e preparou um lugar para... A armadilha indiscutivelmente encontra-se dentro dessa parte final do inciso 4. O outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Certo? Aqui nós temos, na situação hipotética que você mencionou, indiscutivelmente, uma qualificação da conduta do agente, tendo em vista o maior grau, a exemplo, como eu digo, o legislador ele arrola essas duas situações, a traição ou de emboscada, permitindo ao intérprete uma interpretação analógica com a utilização de outros meios que igualmente dificultem ou impossibilitem a defesa do ofendido quando da prática desse crime de homicídio. Aí, logicamente, a prática do agente que arma uma armadilha visando matar alguém, enquadra-se perfeitamente nessa qualificadora do inciso 4, justamente aqui nessa parte final da mencionada qualificadora. Né? Qual é a razão de ser da qualificação dessa conduta? O agente que incorre na prática do crime de homicídio, agindo à traição, agindo de forma subreptícia, de forma sorrateira, de forma a inviabilizar qualquer espécie de reação da vítima, logicamente age de maneira muito mais vil, muito mais covarde, muito mais reprovável do que o agente que não se utiliza de algum meio dessa natureza. Aqui nós temos essa circunstância qualificadora denotando o maior grau de perversidade, de covardia, o maior grau, portanto, de desvalor moral do agente que pratica ou tenta praticar o delito de homicídio, mediante a presença dessa circunstância qualificadora, certo? E o que é a dissimulação? Dissimulação é justamente o fingimento, a ocultação das intenções do agente, que utiliza-se de um ardil, que utiliza-se da simulação para induzir a vítima em erro. Quando, por exemplo, o sujeito convida uma pessoa para beber na sua casa com a intenção de matá-la, fazendo-se de seu amigo e lá chegando, pratica o seu intento homicida em desfavor da vítima, que fora induzida em erro através da utilização da falsidade, da dissimulação, na conduta do agente iludindo, ludibriando a vítima com o intuito de matá-la, certo? Pois não. Por exemplo, nesse caso, você chama uma pessoa para beber e você usa o veneno, ela não decide totalmente qualificada, certo? Sem dúvida. Existe um limite para isso? E quantas qualificações você pode ter? Na realidade, a presença de apenas uma qualificadora já qualifica o delito. As demais qualificadoras, elas serão utilizadas para fins de apenamento, em sede de dosimetria penal. Né? A presença de 2 ou 3 ou até 4 qualificadoras tornará, por óbvio, o crime muito mais reprovável. Mas não há, do ponto de vista técnico, científico, a dupla qualificação, a tripla qualificação. São expressões
de senso comum, expressões em linguagem vulgar, em linguagem coloquial. Na realidade, o crime é qualificado e pronto, basta a presença de uma. A incidência de outras qualificadoras atrairá um grau de reprobabilidade maior, aferível na dosimetria. Inclusive, algumas dessas qualificadoras elas podem configurar como circunstâncias agravantes. E quando não figurarem como circunstâncias agravantes, irão influenciar na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais. De todo modo, a presença de mais de uma qualificadora surtirá evidente prejuízo para o acusado, atraindo uma reprimenda certamente muito mais alta em razão da presença de mais de uma circunstância qualificadora. Mas não é tecnicamente correto você falar em dupla qualificação, porque qualificado acabou-se. A presença de outras qualificadoras irá atrair, evidentemente, um juízo de reprobabilidade mais severo por parte do intérprete da norma penal incriminadora, certo? Mas não a título de qualificação, mas sim a título de agravamento da conduta, se a circunstância qualificadora for também um agravante. E claro que, em observância ao princípio do ne bis in idem, você não pode utilizar a mesma circunstância que seria agravante como qualificadora. O crime não pode ser qualificado e agravado por aquela mesma circunstância, sob pena, obviamente, de se haver uma dupla apenação, sob pena de se transgredir o princípio do ne bis in idem. Mas aí utiliza-se uma para qualificar e as demais serão utilizadas para fins de dosimetria, para exacerbação da reprimenda, para aumento da sanção penal, certo? No tocante a essa outra expressão genérica, essa expressão, outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Aqui, o legislador penal abre a possibilidade para a superveniência de diversos meios executórios que consistem justamente no induzimento da vítima à surpresa em relação ao ataque, certo? E, logicamente, não se enquadrem nessas três hipóteses legalmente previstas na parte inicial do inciso 4º, né? O cerne da questão aqui reside justamente no maior desvalor, na maior reprobabilidade e, portanto, na maior ofensividade da conduta do agente que incorre nesse tipo de circunstância qualificadora, tornando o agente favorecido no seu intento criminoso e tornando a vítima mais vulnerável em razão da traição, da emboscada, da dissimulação ou de qualquer outro meio que impossibilite, que dificulte ou impossibilite a reação do ofendido, a reação da vítima. É interessante, do ponto de vista prático, que quase sempre o Ministério Público aponta a presença dessa qualificadora do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121. Muitas vezes, pelo simples fato do agente ter praticado o delito, seja em sua forma tentada ou consumada, com a utilização de uma arma de fogo. Mas é claro que se o sujeito age com uma arma de fogo, haverá um meio que dificultará a reação da vítima. Mas é lógico que nem todo homicídio que é praticado com o uso de uma arma de fogo será um homicídio qualificado. Não se exige, por parte do agente, paridade de armas no tocante à presença ou não dessa qualificadora. Mas o Ministério Público, geralmente, agindo, obviamente, na acusação, dentro do princípio do indúbio processual, muitas vezes lança a mão do argumento da presença da circunstância qualificadora do inciso 4º, quando, na realidade, é deveras questionável a presença dessa circunstância qualificadora. Não é pelo simples fato do agente estar dotado de uma arma de fogo ou de qualquer outro tipo de armamento que vai
necessariamente impossibilitar ou inviabilizar ou dificultar a reação do ofendido. Aqui, o ponto fulcral é justamente o fato de que o agente se utiliza de algum artifício, de algum ardil, agindo à traição, agindo de emboscada, agindo de forma dissimulada. E ele pode até incorrer, como você citou, na duplicidade de qualificadoras, quando, por exemplo, ele se faça de amigo de alguém, o chame para beber com ele, coloque veneno em sua bebida. Haverá, primeiramente, a questão da dissimulação, é indiscutível, e haverá a questão do veneno. Mas só será qualificado uma vez. Claro que o fato dele ter incorrido de forma tão covarde, de forma tão vil, de forma tão traiçoeira, lhe atrairá uma sanção penal, logicamente, mais avolumada. Mas isso vai depender, claro, das circunstâncias inerentes a cada caso concreto. Alguma dúvida com relação a essa qualificadora do inciso 4º, pessoal? Gente, o inciso 5º traz-nos outra qualificadora importante aqui do parágrafo 2º do artigo 121, dizendo que o crime de homicídio é qualificado quando ele é praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pessoal, aqui nós temos a qualificação da conduta do crime de homicídio em face à conexão com outro delito. Nós temos crimes materialmente conexos, faticamente conexos. Um crime está ligado a outro. Assim, o agente pratica o crime de homicídio de forma secundária, porque, na realidade, a intenção primária do agente seria levar a cabo a prática do outro delito. Por isso que o legislador fala, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do outro crime. O detalhe interessante, essa outra prática criminosa, ela não precisa necessariamente dizer respeito ao próprio agente. Ela pode ser praticada por uma terceira pessoa a ele vinculado. Assim, o agente pode, por exemplo, matar um policial que esteja investigando as atividades ilícitas praticadas por uma pessoa ligada ao próprio criminoso, ao próprio homicida, como, por exemplo, uma pessoa de sua família, um comparsa que pertença à mesma organização criminosa que ele, certo? Ou seja, o outro delito conexo ao crime de homicídio, o outro delito que deu origem, que ensejou a prática homicida, não precisa necessariamente dizer respeito ao próprio sujeito ativo do homicídio, poderá dizer respeito a outra pessoa, certo? Muito bem. Essa qualificadora, presentemente estudada por nós, ela ocorre quando o delito de homicídio for praticado nas seguintes situações. Primeiramente, para assegurar a execução de outro crime. Aqui nós temos como objetivo precípio do agente, como intento primordial do criminoso, a prática de outro delito, a execução de outra espécie delitiva. E o agente pratica o homicídio apenas para atingir o seu intento. A doutrina nos traz o exemplo clássico do sujeito que, desejando estuprar uma mulher que se encontra acompanhada de seu marido, ele mata o marido no intuito de violentar a mulher. Ele mata para assegurar a execução de outro crime. Outros exemplos nós poderíamos citar. O sujeito que mata um segurança com o intuito de praticar o crime de roubo. Na realidade, há uma diferença entre essa situação e o crime lá
do parágrafo 3º do artigo 157, que é o roubo seguido de morte, o famoso latrocínio. Interessante que latrocínio é uma construção meramente doutrinária, não existe essa figura típica no Código Penal, latrocínio, em nenhum canto. Existe o roubo qualificado pelo resultado morte, no qual o agente vai assaltar, vai praticar um crime de roubo e acaba matando alguém. Mas não se confunde com essa situação, com essa hipótese, com esse exemplo que eu citei. Aí, na realidade, o sujeito mata previamente alguém visando a prática de um crime, praticando, primeiro, um crime de homicídio qualificado, segundo, um crime de roubo, em contexto fático totalmente distinto, havendo, portanto, uma hipótese de genuíno concurso material de delitos. É diferente do sujeito que vai assaltar e acaba, muitas vezes, a título de preterdolo, ele tinha uma intenção dolosa no tocante ao roubo, mas, por exemplo, o revólver cai no chão e acaba atingindo a indigitada vítima. Né? Ou mesmo a título de dolo, o latrocínio ele pode ser, ele não é necessariamente preterdoloso. Pode haver dolo no antecedente e culpa no subsequente. Mas também pode haver dolo em ambos. Ou seja, ele tinha a intenção de roubar e na hora do assalto ele ficou com raiva da vítima e a matou. Mas aí nós temos uma situação distinta. A gente tem como objeto primordial o crime contra o patrimônio, o crime de roubo. A morte da vítima foi uma exasperação, certo? Tanto que latrocínio não vai a júri. Por quê? Latrocínio não é crime doloso contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio, é crime contra a propriedade. Arrolado lá no parágrafo 3º do artigo 157. Essa situação aqui do sujeito que vai, sabendo que tem uma pessoa que toma conta de um estabelecimento à noite, ele vai e mata antes, por exemplo, no percurso para o trabalho, para assegurar a execução do crime de roubo. Aí nós temos dois delitos distintos. Nós temos, de um lado, um homicídio qualificado, porque o agente matou no intuito de assegurar a execução da prática criminosa, e nós temos, em um segundo momento, o crime de roubo, certo? Um vai a júri, certo? E o outro não. Ok? Vocês entenderam, gente, o sentido dessa qualificadora do agente praticar o crime de homicídio como forma de assegurar a execução de outro delito? Mas mais do que isso, o legislador penal fez a previsão da possibilidade do agente praticar o crime de homicídio visando assegurar a ocultação de um crime. Na realidade, nessa situação, o agente quer esconder a prática de um ilícito, praticado por ele ou por outro. Assim, por exemplo, um funcionário de uma determinada repartição vem a ser descoberto por um colega seu, pelo um superior hierárquico, ou mesmo, lembrem-se que esse critério de superioridade hierárquica é inerente ao direito público, ao direito administrativo. Né? No regime seletista, nos trabalhadores da iniciativa privada, não há subordinação hierárquica. Né? Fala-se em ascendência, tão somente. Esse critério de subordinação hierárquica é inerente ao direito público, ao direito administrativo. Vocês devem se recordar das nossas lições, lá de Penal 2, onde estávamos falando de coação moral irresistível e obediência hierárquica. Acho que todo mundo aqui deve lembrar. Né? Mas vamos lá. O sujeito é descoberto por um colega de repartição, como, por exemplo, um superior hierárquico seu, ou mesmo um servidor de mesmo nível. Né? E aí, ele vem a ser descoberto, e para ocultar o delito, ele acaba vindo a matar aquele colega, certo?
Outra situação, um funcionário público está praticando o crime de peculato e ele resolve matar um comparsa, certo? Para evitar que ele comente com alguém que ambos estavam praticando aquele determinado ilícito. Evitando, portanto, que alguém viesse a descobrir a subtração da res pública por parte daqueles agentes que incorreram na conduta do crime de peculato. O peculato é muito parecido com a apropriação indébita, mas ele, a gente vai ver, quando a gente estiver estudando crimes contra a administração pública, no semestre que vem, que o peculato ele pode ser de 3 espécies diferentes. Pode ser o peculato apropriação, peculato furto e peculato desvio. Não necessariamente, porque muita gente pensa que peculato é a apropriação indébita do funcionário público. Não necessariamente. O peculato ele pode assemelhar-se ao crime de apropriação indébita, ao crime de furto, e também poderá ter características próprias quando há o chamado peculato desvio, certo? Mas, de toda forma, voltando aqui para a qualificadora, ora em comento, essa qualificadora do inciso 5º, do parágrafo 2º do artigo 121, o agente, nessas circunstâncias, vislumbra a ocultação de um outro delito. Ele pratica o homicídio visando ocultar a prática criminosa por sua parte ou por parte de outrem. Não é necessariamente, o crime conexo não é necessariamente ligado a ele, como eu disse agora há pouco, né? Muito bem. Existe uma terceira situação, também elencada pelo nosso legislador penal, nesse inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121, que vem a ser justamente o fato de que o agente que pratica o crime de homicídio visando assegurar a impunidade em relação a outro crime, certo? É punido de forma qualificada, de forma mais contundente, né? Aqui, veja bem, o sujeito evita ser punido por um crime. Ele mata para não responder pelo seu crime, né? Sujeito que, por exemplo, mata policiais que iriam fazer um flagrante, por exemplo, no crime de trânsito. O sujeito, vamos criar aqui uma situação até, o sujeito dirigindo alcoolizado, ele iria ser flagranteado pelos policiais, e ele vai e mata, visando assegurar a impunidade em relação ao crime. É o clássico exemplo do sujeito que mata o policial que estava investigando a prática de um crime, que mata o fiscal de rendas, o auditor fiscal, que estava investigando a prática de uma eventual sonegação fiscal, certo? O auditor descobriu que havia uma sonegação, né? Que havia o não pagamento criminoso. Nem todo inadimplemento de tributos consiste em sonegação, né? Sonegação é um fato típico que consiste necessariamente, tem que ser necessariamente doloso. Simplesmente entrar na malha fina não importa em crime de sonegação. Sonegação é não pagar porque não quer. É quem não paga, não é por não ter recursos, é quem ou não paga, ou paga a menor, ou ilude a receita, né? Eu digo a receita independentemente de ser municipal, estadual ou federal, né? O agente público, a entidade pública que promoveu, que praticou o fato gerador do tributo, né? E aí o auditor está eventualmente investigando a prática de um delito e vai até informar a polícia que houve esse crime. Mas antes, o agente vai e o mata, visando assegurar a impunidade. É matar para não ser punido. É matar como forma de assegurar a impunidade em relação ao crime. Logicamente, a teor do que reza esse inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121, nós temos aqui uma qualificação da conduta do agente, e o agente responderá pelo crime, não do homicídio simples, lá do caput do 121, mas sim pelo crime do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121, respondendo, portanto, atraindo, portanto, uma sanção que vai de 12 a 30 anos de reclusão. Certo? Como? É inafiançável.
inafiançável. É absolutamente inafiançável. Pessoal, por derradeiro, o legislador fala na situação em que o crime de homicídio é qualificado pelo agente ter praticado o homicídio, ou pelo menos tentado, né? Porque essas formas qualificadas do delito, elas podem se coadunar com a tentativa, lá do inciso 2º do artigo 14 do Código Penal. Por exemplo, o sujeito pratica o crime de homicídio duplamente qualificado sob sua forma tentada. Ele age por motivo fútil e age mediante o uso de veneno. Ou age por dissimulação e pelo uso de veneno, por exemplo. Né? Mas não consegue o seu intento, porque de repente a vítima é atendida rapidamente, é levada por profissionais do SAMU até um hospital e recebe lá o antídoto e acaba não morrendo. Aí ele responde homicídio qualificado tentado, né? Aí se coloca assim na denúncia, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, motivo fútil, né? Inciso 2º, cumulado com o inciso 3º, né? do veneno, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, que é a tentativa, o agente que não conseguiu a consumação delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, certo? Aí nós falamos aqui dessas hipóteses de crime qualificado, tanto quando há a efetiva consumação delitiva, ou seja, quando são percorridas todas as fases inerentes ao intercrimes, ou quando não são preenchidas todas as fases do intercrimes. Quando o agente, ainda que inicie os atos de execução, os atos executórios, a execução delitiva, não chega a atingir a fase da consumação, né? Consumação que, obviamente, no crime de homicídio consiste na morte da vítima, né? E a vítima não morre, ele responderá por homicídio qualificado sob a forma tentada do delito, né? Mas vamos lá, voltando aqui para essa última hipótese relacionada pelo inciso 5º do parágrafo 2º, quando o agente pratica o crime de homicídio visando assegurar a vantagem de outro crime. Essa vantagem, ela não precisa ser necessariamente econômica. Essa vantagem pode consistir em uma vantagem até não patrimonial, certo? Alguma vantagem que o agente deseja auferir e, visando assegurar essa vantagem, vantagem obviamente oriunda da prática ilícita do agente em razão de outra conduta delitiva, certo? Ele vai e mata. O exemplo clássico é 2 ladrões, um mata o outro para não repartir o butim. E aqui eu vou citar um exemplo muito interessante que faz parte da crônica policial e judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Em 1982, houve um assalto, um crime famoso, legendário na história do Rio Grande do Norte, em que alguns indivíduos de uma famosa família oestana, uma famosa família caraubense, eles assaltaram um carro pagador. Nessa época não havia, obviamente, o nível de violência que existe no Rio Grande do Norte hoje em dia, né? Naquela época, as instituições bancárias, eu digo isso que sou filho de bancário e papai me disse que fez esse tipo de serviço inúmeras vezes, faziam pagamento, distribuição de dinheiro entre as agências, de forma que, aos nossos olhos, em 2019, soaria profundamente ingênuo. Geralmente ia um carro, que às vezes era o carro de um bancário, um funcionário do banco, ou um carro da instituição, com um motorista, um segurança e um bancário levando quantias vultosas de dinheiro, malotes de dinheiro. Papai disse que distribuiu dinheiro pelas agências da Grande Natal inúmeras vezes, e é só ele, um segurança e um motorista, entendeu? E hoje isso seria absolutamente impensável, né? Hoje, com todo o aparato de segurança que as companhias especializadas na prestação desse tipo de serviço fornecem, ainda há assalto a carro forte, né? Serra Negra, um tempo desses, metralharam um carro forte em plena BR.
Quanto mais com esse nível de amadorismo. Mas na época, estamos falando de 1982, há quase 40 anos atrás, 37 anos atrás, em pleno contexto de uma campanha política profundamente radicalizada no estado inteiro, a primeira campanha depois da abertura política, a primeira campanha após a volta do pluripartidarismo e a primeira campanha em que os perseguidos pelo regime, entre os quais, regime de exceção, entre os quais o senhor Luiz Alves, voltavam à atuação política, né? E a Luísa era candidata a governador contra José Agripino. Uma campanha histórica, né? E foram eleições gerais assim, menos para presidente. E dizem que para financiar a candidatura do candidato deles a prefeito lá em Caraúbas, eles teriam planejado esse assalto. E como na época não havia o know-how, digamos assim, para esse tipo de empreitada criminosa, eles contrataram, digamos, a assessoria de um criminoso carioca, um tal de Sidney Negão. Sidney Negão, assaltante de banco, barra pesada do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, na época chamado de Falange Vermelha, veio dar o suporte técnico, digamos assim, para o assalto. Eles pretendiam assaltar o avião que desceu em Mossoró com uma quantia expressiva de dinheiro que seria distribuído por todo o Oeste. Só que houve um atraso de cronograma e eles não conseguiram assaltar o avião no aeroporto. Assaltaram o carro da Caixa Econômica, que vinha com recursos para pagamento das frentes de emergência, que eram frentes de trabalho que o DENOX, que o governo federal, promovia para o povo morrer de fome. Ganhando uma ninharia, uma coisa terrível, um cenário inimaginável. E eles assaltaram o carro, vinha com um funcionário da Caixa Econômica, um segurança e um motorista. E foi o famoso assalto dos 94 milhões de emergência, algo em torno, na época, entre 3,5 e 4 milhões de dólares, de longe, o maior assalto da história do Rio Grande do Norte. Entendeu? Até hoje. E eu sei que eles repartiram o dinheiro e depois o tal do Sidney Negão questionou a partilha do butim. Estava lá no Rio de Janeiro e disse, não, eu era para ter ganhado mais, porque afinal de contas fui eu quem dei o suporte e tal, não sei o quê. E eles disseram, não, venha para a gente conversar. Levaram o Sidney Negão. Isso são fatos históricos, documentados, entendeu? Então, nada contra essa família, inclusive já advoguei para um deles. Então, nada contra. Mas são fatos históricos documentados, né? Chamar, não, venha para cá, para Caraúbas, venha cá para o Rio Grande do Norte que a gente conversa. Levaram. Não, eu adoro Caraúbas, não tenho nada contra Caraúbas, não. Já advoguei muito lá e... que é um faroeste. Pensa que aqui o pessoal gosta de beber, né? Justiça. Sim. Aí... Não, venha para cá, para o Rio Grande do Norte, para a gente conversar. Levaram o tal do Sidney Negão e 2 comparsas dele e um menino que era filho de um dos comparsas dele. Uma criança de 8 anos, mataram todos 4. Fazenda Recanto, a fazenda da família Benevides Carneiro, nos arredores de Caraúbas. Mataram todos 4, inclusive a criança. Perversidade sem tamanho. Nesse contexto, o homicídio foi qualificado para assegurar a vantagem de outro um. Essa situação que eu descrevi, envolvendo os Benevides Carneiro, não, tem alguns que estão vivos. Tem um ex-cliente meu que está vivíssimo. Vivíssimo. Hoje em dia é pastor evangélico, é cantor evangélico. Você sabe quem é, né? E eu acho interessante que tem uma sepultura lá em Caraúbas que tem 8 pessoas, um mausoléu na realidade. 8 pessoas da família Benevides Carneiro enterradas, 7 por homicídio.
essas brigas de família. E o pessoal, assim, fala muito dos Benevides Carneiro por causa da visibilidade que Valdetário, Cimar, Doutor tiveram. Mas existem muitas outras famílias no interior do Rio Grande do Norte, especialmente na região oeste, que tem um histórico tremendo de envolvimento, não só com a criminalidade, mas com disputas políticas, muitas vezes por futilidades, por banalidades, sabe? Existem 3 regiões onde parece que isso é endêmico: o oeste do Rio Grande do Norte, o leste do Ceará e o norte da Paraíba. São regiões assim, parece que os Montecchio e os Capuleto da história de Romeu e Julieta deixaram um rastro sucessório aqui pelo Nordeste brasileiro, sabe? Gente, eu ia falar sobre a comunicabilidade das circunstâncias qualificadoras entre os agentes, mas eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, quando a gente tiver discorrido sobre o feminicídio e sobre o homicídio funcional, que é para a gente fechar o estudo do crime de homicídio qualificado. Certo, gente? Então, até amanhã. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu, gente.